A gente pode falar em dois elementos fundamentais. Acho que a imprensa, como elemento detonador do golpe, e aí a figura do Lacerda vai ser aquele que esquenta o debate, que põe lenha na fogueira o tempo todo, que não dá sossego para a UDN fanática, né? E aí, assim, pensar que também dos grandes aos pequenos órgãos de imprensa há uma pressão nesse contexto de polarização ideológica por uma solução efetiva, quase cirúrgica, né, de extirpar esse mal da nação, que seria esse comunismo nascente. E aí é preciso lembrar também que esses sujeitos, por exemplo, o Lacerda, o Magalhães Pinto e vários outros intelectuais e políticos, né, o Kubitschek, que parece um pouco assim também, eles querem que o golpe aconteça. Eles não querem uma ditadura prolongada, mas um golpe que faça com que os militares executem o trabalho sujo para depois eles virem e gozarem de uma certa paz social sem disputa ideológica, é desejável naquele contexto. Então, no primeiro momento, a gente tem que pensar a imprensa como pressão. E um segundo momento, pensar a censura à imprensa. A censura às críticas e a censura a todos os órgãos nanicos de imprensa. Imprensa operária varrida, órgãos de imprensa destruídos, pequenos jornais queimados, prisão de jornalistas, instituição de censores em todos os órgãos de imprensa, de forma que bloqueia algumas discussões sobre o rumo que a ditadura está tomando. Então, acho que no momento inicial, sim, a imprensa tem um papel fundamental para a deflagração da ditadura, e num segundo momento, a censura vai ter um papel fundamental para fazer com que a ditadura se perpetue. A ditadura investe extremamente em propaganda. Lá nos anos 70, o pau está comendo, como a gente disse, militantes estão sendo presos, torturados, e está todo mundo cantando "Eu te amo, meu Brasil, eu te amo", ou cantando hinos da Copa de 70, que estão sendo encomendados pela ditadura, que estão sendo divulgados em órgãos de imprensa, junto com as comemorações. Vale lembrar a comemoração do 60º centenário da independência, que é feita com muita perfumagem aí pela ditadura. Então, isso é divulgado e colabora para uma recepção positiva dos governos militares, inclusive divulgando os índices de crescimento econômico. Nesse sentido, Globo, Folha, Estadão vão ter um papel fundamental. Outro elemento ainda, né? Esses grandes conglomerados de imprensa, que naquele momento era TV e jornal, e hoje são TV, jornal e internet, TV a cabo e tudo, né? Porque eles hegemonizam o espaço da grande mídia, assim, eles saíram enriquecidíssimos, né? Tiveram sua fortuna multiplicada absurdamente durante a ditadura militar. Essa concessão pública foi dada a eles, eles exploraram de uma maneira extremamente nociva esse campo das telecomunicações, com muito investimento do governo, com endividamento, crescimento absurdo da nossa dívida pública, e saíram enriquecidos e fortalecidos nesse processo. De modo que depois, no processo de extensão e de redemocratização, esses órgãos vão passar a ser a fazer os presidentes, né? Vale lembrar a eleição que o Lula perde para o Collor e a manipulação que a Globo impõe naquela eleição. Uma força imensa dentro do espectro político da nação. Só para voltar aqui para o caso do Dom Helder, por exemplo, é um sujeito que em 67 ele já está sendo muito mal visto na imprensa, e os militares proíbem falas dele na imprensa, que se escreva sobre Dom Helder, né? A Manchete vai e publica uma foto em 2 folhas, né? Uma foto inteira do Dom Helder de braços abertos, sem nenhuma palavra. E a foto repercute bombasticamente, assim, né? Todo mundo entende. A repercussão dela é muito grande, todo mundo entende qual era a mensagem da revista. A partir daí, menção ao Dom Helder é zero. A ordem dos militares é não falar, não lembrar que ele existe. Nem bem, nem mal. Não quero nem que xingue o Dom Helder. Dom Helder
indicado para o Prêmio Nobel da Paz em 68, 69, 70, 71 e não leva nenhum deles por uma intervenção direta dos militares na política internacional, bloqueando qualquer possibilidade desse personagem alcançar ainda maior projeção. Inclusive, junto a Roma, o governo militar manda delegações a Roma para exigir que o Papa da época, que é Paulo VI, dê um cala-boca no Dom Helder e mande ele baixar a bola. O Papa de fato faz isso, né? O Dom Helder dá aquela contornada que é característica dele. Mas, então, o mecanismo de censura, ele, por mais que haja furos, durante boa parte da ditadura, ele é muito eficiente. O Rodolfo colocou, eu concordo, cara. Não tem muito o que comentar, né? Eu acho que é um resquício também, né? Eu acho que é o discurso de segurança, eu acho que é isso que implementa, né, essas ações. A discussão da maioridade penal, eu acho que é extremamente fascista também. Eu acho que tá dentro desse campo aí da gente pensar como um resíduo, mas ao mesmo tempo há uma compreensão, acho que equivocada, né, também da própria população, né, que dá suporte a isso, e a mídia também tem incendiado muito essa questão, né? Já que estava falando de mídia, os índices não são tão assustadores assim de jovens que causam crimes hediondos, né? Mas se é um menino de 14 anos envolvido em algo do tipo, vai ser manchete, os outros casos não são. Então, estatisticamente, não é um problema de segurança nacional a questão da verdade penal, de fato, estatisticamente, né? Mas isso é tornado, na mídia espetacularizada, né, um modelo, né, que eu acho que é mais espetáculo mesmo do que reflexão. Não tem muito o que comentar não, acho que está no mesmo bolho. Pessoal, a gente quer fazer agora a última rodada de perguntas, tá? Para poder a gente caminhar para o encerramento. Então, quem quiser perguntar, tem que perguntar agora se está ali. Não para sempre, pelo menos até o evento, que a gente vai retomar de novo. Tem ele ali, o professor Diego, agora no final, ele acabou falando um pouco de uma questão que eu ia perguntar, né? Você perguntar as mãos sobre a questão assim da gestão do dinheiro público, sabe? Porque como ele falou aqui, muita grana foi destinada ao pessoal da imprensa, né? Da Globo, o pessoal tudo lá. E assim, cara, como é que tá funcionando a gestão dos todos de chumbo no Brasil, gestão do dinheiro público? Como é que estava organizado? E assim, um outro comentário sobre a questão desses resquícios de ditadura, a gente acaba muitas vezes, eu acho que, eu não sei assim, por ingenuidade, eu acredito, né, da população, que muitas vezes é coagida pela polícia, né, e acha que eles são do jeito deles, assim, pô, mas não, cara, o cara tem que saber que eles são uma instituição de segurança pública, garantir a segurança, né? E não tacar porrada, como acontece muito problema até no presídio dizer, o pessoal na base do goló era dar porrada mesmo, cara, se não obedecer, leva porrada e vai na ignorância, muitas vezes, pô, a gente mesmo já passei por isso, cara, só chegar na ignorância, sabe, muitas vezes a gente está fazendo uma coisa que é uma coisa de direito nosso, livre expressão, né? E a gente, pô, a gente está apoiando por uma coisa que a gente está fazendo certo, apoiando por fazer uma coisa certa, e assim, cara, a pergunta mesmo é essa, e a professora nunca falou uma coisa assim, interessante também que eu ia falar sobre a questão assim, da escola, sabe? Tipo, eu estudei, nunca, sabe? Em nenhum momento chegou a se comentar assim, porra, hoje faz mais um ano, né, da ditadura e tal, isso não acontecia debate, não acontecia nada, e a gente ficava assim, meio avoado, e a população praticamente toda, eu acredito, que sai da escola e não sabe bem o que é isso, né, entendeu? Não sabe o que é isso. E a gente está aqui agora, nesse momento, com o primeiro encontro, que vai ter o outro agora em maio, né, assim, com uma nova perspectiva, né, uma nova forma de a gente chegar lá e mostrar que o trabalho, né, de uma outra forma, debater mesmo. Eu acho que é isso. Então, na verdade, boa noite a todos. São dois momentos que eu queria. Um é mais uma recepção de alguma coisa, né? O segundo momento é fazer uma pergunta de fato.
a pergunta seria para o senhor, né? E o que seria piada? A moça falou dois momentos apenas a gente ouviu sobre indígenas aqui, dois momentos apenas, né? E é uma coisa que é recorrente, a gente tem que sempre bater essa tecla porque a gente faz parte disso, a gente faz parte disso, né? A gente tem nossa veia, nossos traços, etc. E isso está presente, né, na gente. Muitas vezes a gente oculta isso, por quê? Porque provavelmente a gente tenha um exemplo da televisão, da mídia, que traz e que diz assim, não, isso daí, se você, sei lá, você seguir uma tradição ou tal, se forma uma situação errônea, né? E hoje a gente se depara com o quê? Quando vem o carnaval, né? O leco-leco tomando conta da rapaziada, né? E dizendo assim, não, o leco-leco tem que fazer uma rapaziada imensa, só que isso é cultura. Né? E o rapaz depois aqui pra gente o quê? A questão dos povos indígenas que foram completamente dizimados, né? Essa questão da Amazônica, outra questão que a gente colocou, e que muitas pessoas sabem disso, e a gente como acadêmico, formando, enfim, tem que, sei lá, sair do seu mundinho, porque eu poderia muito bem estar aqui sentado e não falar nada e ouvir, e adquirir esse conhecimento para mim, provavelmente, sei lá, ficar com isso e querer falar e tal, mas eu decidi falar por isso, né? O segundo momento é o quê? É trazer essa realidade para Parintins, né? O que seria isso? O senhor falou muito bem, pôs a questão dos fragmentos que foram deixados na ditadura. Eu, particularmente, não curto muito essa situação de política porque eu acho que não tem certo nem errado. Em algum momento vai ser sempre, desculpa a palavra, mas sempre vai ser a mesma situação. Você vai chegar com um logotipo enorme dizendo que vai mudar alguma coisa e, particularmente, não vai fazer nada, né? O que eu queria trazer para Parintins? Falando, citando nomes e tal, mas o senhor colocou a situação do mundo muito válido, né? E quem ouve rádio, eu particularmente me entero nessa situação de ver, sei lá, mundo exterior, mas me ligo muito nisso aqui. Ainda, na minha família ainda tem muita gente que ouve rádio, que tem o rádio como seu principal meio de comunicação e etc. E ouvir essa questão que foi imposta lá pela rádio, que é uma das influências de Parintins, quando esse rapaz, eles colocaram assim, essa caricatura desse senhor que falou que a ditadura foi isso, que foi uma coisa, assim, sei lá, colaborou com o que a gente ia ser hoje, né? Foi uma revolução, que foi uma coisa, né, maravilhosa, e etc. Mas tirando o nome ditadura, a gente vê muita questão do direito, né? A gente vê muita questão da política, a gente vê muita questão do que a gente quer ser, do que a gente quer, entendeu? E às vezes a gente como Parintins, a gente como Manaus, a gente como Amazonas, a gente é meio que assim oculto. Tipo assim, olha, eu vou colocar lá um elefante branco que foi o estádio, né? Um elefantezinho branco para dizer assim, não, a gente tem a Amazônia e ela comanda o mundo, né? E aí o que o nosso, eu particularmente não vou me catar, o nosso prefeito fez? Ele estava passando por um momento difícil, quem ouve rádio ou quem está inteirado nessa situação aqui sabe. Ele foi chamado lá na Câmara para discutir uma situação que é recorrente, que tem que ser discutida. E ele colocou o Roda dos Bairros para dizer assim, não, peraí pessoal, relaxa aí, eu estou começando hoje, estou começando agora. E eu vou primeiro priorizar a proteção de vocês, né? Eu vou priorizar isso, entendeu? E a gente tem o que como policial? O policial, para a gente me diz uma coisa, quem aqui, é claro que tem um colega policial fala com ele, beleza. Mas quem aqui da gente fala com o policial de boa e por aí? Não, de boa, assim, fala assim, pô, e aí, beleza? Tudo bem com você? Não, o policial ele foi o quê, primeiramente? Respeito, né? Eu particularmente não. Isso que eu ia falar. Eu particularmente não tenho respeito. O policial não me põe respeito, ele me põe medo. Por quê? Se eu tiver um arruaceiro, se eu fizer alguma coisa de errado, eu sei que ele vai me sentar e vai lá, bicudo, como o senhor falou. Né? Ele vai sentar e vai. Entendeu? Então, assim, esse segundo momento foi meio que uma colaboração para trazer esse momento de ditadura no meio coletivo, né? O nosso convívio aqui, porque eu particularmente nunca saí daqui. Né? Você vê aqui, além de Manaus, nunca saí daqui. E assim, porque aí foi tá? Já fez a questão? Não, já. Tá, você.
Fala um pouco mais alto. A pergunta do direcionada da professora Delano desde a ditadura militar, como que houve assim, uma grande manifestação por parte da sociedade? Se houve uma grande extensão de pessoas nas ruas. E no ano passado, houve uma grande manifestações, até está se tendo ainda. E essas manifestações avalaram o poder, nesse sentido, certo? E houve uma frase assim, do jornalista Arnaldo Cabral que disse que a ditadura ela teve um lado bom, não sei se ele usa esse termo bom, mas ele diz que teve algo de bom porque foi um tapa na cara para nós, para os brasileiros, para acordar, porque não se lutava pelos nossos ideais. Porque a democracia se tinha, mas se foi retirada pelo AI-5 constitucional. Então, se devolveu essa democracia, mas você acha que se está se usando essa democracia de uma maneira correta? Essa é a pergunta. Gente, a gente vai abrir para a Patrícia, depois o meu aluno ali, ele e aí o Ananias, e aí a gente encerra, tá bom? Vamos lá, fica mais. Tá. Ele também. Você? Na realidade, nós temos uma pergunta, né? Eu gostaria que qualquer um de vocês quatro pudesse explicar. Assim, ele falou uma frase que eu achei interessante. Sempre é muito complicado falar de ditadura, porque é um passado que não passa, né? E essa complexidade, porque sempre está imbuído de memórias que estão trazendo ou sofrimento ou exaltações sobre a ditadura. Mas assim, nós estamos em ano eleitoral, né? E eu gostaria que vocês comentassem sobre os discursos que são construídos, né? Sobre as posturas que são construídas ao longo do tempo. O Diego tocou na eleição de 89, eu me lembro que em 89 nós fomos dormir, o Lula estava ganhando, né, na boca de urna, naquele negócio todo de eleição. E quando amanhece, né, a primeira mídia que aparece assim, o novo presidente do Brasil é Fernando Collor de Mello. Né? E por quê? Porque o Lula ia mudar a cor da bandeira, ia introduzir o vermelho, ia fazer o escarcéu. E ao longo do tempo, quando ele vai concorrer às eleições com Fernando Henrique, aí coloca os dois paralelos. Coloca o intelectual e o operário, aquele que não vai fazer mudança, muito pelo contrário, só vai trazer regressão para o Brasil e tal. E hoje o que é que nós temos? Que não se fala mal do Lula, né? Até os candidatos que estão disputando contra Dilma, embora dizendo que ela é herdeira direta do Lula, mas metendo o pau nela, mas o Lula fez uma transformação assim, o Lula mudou isso, o Lula mudou aquilo. Então, assim, não se fala mal desse Lula, né? Então, é como se há uma tentativa de mitificar a figura do Lula, né? Com um presidente isso, com um presidente aquilo. E eu gostaria que vocês comentassem sobre isso. E hoje, nós tivemos uma eleição há 2 anos atrás para a administração pública, que usou a mídia para poder ludibriar, para poder manipular, para poder trazer votos. E hoje a mídia não pode falar mal dessa administração. Né? A mídia não fala. Ela não mete o pau como deveria fazer e como a administração pública fez. E interessante é que na posse dessa administração foi toda uma situação assim como saindo, né, dos braços do povo, subindo ao poder, né, pelo povo, e essa administração não respeita o povo também, né? E eu gostaria que vocês comentassem sobre isso. Ananias, depois Professora, primeiramente eu vou contar um caso que aconteceu em casa há um mês atrás. Há um mês atrás eu tenho um primo que estuda no Batista, e ele aprontou para lá, meu tio foi para lá e chegou dando bronca no garoto e dizendo que
hoje em dia as escolas não são como antigamente, porque antigamente tinha uma disciplina específica que era Educação Moral e Cívica, que ele estudou, e que meio que moldava a disciplina, introduzia a parada cívica e militar. E é interessante como o governo militar, como o professor citou agora, o hino nacional era obrigatório. Eu não sou muito dessa época, não peguei essa fase, sou um pouquinho mais contemporâneo, digamos assim. E é interessante como o governo militar também ele usa a questão educacional para referendar sua ideologia, né? E essa educação tecnicista que houve na época, eu queria até colocar um pouquinho em discussão como essa questão educacional e como a história como uma disciplina que é formadora de opinião, ou então forma um caráter crítico da pessoa, como também que ela foi, digamos assim, manipulada pela educação militar e como passou-se a se exaltar os grandes heróis, os grandes feitos. E eu queria colocar um pouco em discussão essa questão de como a educação também foi afetada, de que forma ela foi afetada, como o currículo educacional foi afetado, como disciplinas foram acrescentadas no intuito de referendar a ideologia militar, a ideologia que na época estava predominando. E também essa questão que, voltando mais para a nossa cidade, que ano passado se resgatou, teve o chamado resgate da parada militar aqui em Parintins, que é como se para muitos, até para os educadores onde eu trabalho, é como se fosse, poxa, eu devia ter feito isso, como se fosse um resquício da ideologia militar que ainda é muito presente e que é apoiado por grande parcela da população, mesmo que por ignorância da grande massa, que via como uma coisa benéfica, aquele patriotismo forçado, digamos assim, introduzido meio que na marra, um patriotismo que a gente sabe que meio que não existe, que também tem resquícios ainda hoje, aí na sociedade, que exaltaram a marcha militar que o prefeito fez e impôs, que se voltasse ao desfile cívico. Para mim nada mais é do que um resgate à ideologia militar do passado, que já deveria ter sido, digamos que, retirada e voltou, permaneceu. E muito exaltado pela mídia, diga-se de passagem. É isso. Adriel. Manifestações sociais. Assim, estavam comentando sobre o movimento Black Bloc e tal, com que a mídia intervém lá contra, né? Pensou antigamente como era tratado, como era visto, as manifestações eram vistas como vândalos, pessoas que não sabiam protestar. Mas pensa, como seria realmente se a gente fosse para a rua, numa massa, fizesse placas de reivindicações e fizesse aquele ato bonito ali? No que ficaria? Mas o que acontece se a gente pressionar o poder público, federal, coisa assim? O movimento Black Bloc, ele é visto como um movimento como de ativistas que simplesmente quebram, que batem jornalista. Mas alguém aqui já se perguntou por que eles fazem isso? Por que será? Primeiro, como estavam falando ali, o Itaú, porque ele é bancado. Porque a mídia encobre isso, porque ela chama eles de vândalos. Porque eles também são do mesmo. Assim como em Parintins, a mídia é partidária, querendo ou não, defende o partido deles aí. Todo mundo sabe, não precisa estar falando. O movimento Black Bloc defendia a sociedade. Quando eles iam à frente de movimentos dos manifestações, não era porque eles queriam quebrar, bater nos outros. É porque eles queriam defender a sociedade. Por quê? Porque quando a polícia vinha, como estavam falando aqui, era para dar bicuda mesmo, cara. Sai de uma forma irônica, mas como a menina estava falando, quem é que já falou pacificamente com o policial? Minha cara já falou muitas vezes com um monte de policial. Vocês sabem por causa, simplesmente pela minha forma de falar, muitas vezes no meu visual. Eu não me considero mais nenhum moleque não, cara. Eu sei porque eu uso meu visual, eu sei o que significa tudo isso pra mim. O que mais? Hoje em dia, por que, cara, eles quebram? Não só para dar um desequilíbrio. Por que a mídia ela pressiona contra? Porque se eles já começarem a apoiar de uma certa forma, o que vai acontecer?
as pessoas simplesmente vão apoiar. Se apoiar, o governo vai se quebrar. Só que não, o governo obviamente vai contra. Por quê? Porque é o risco dele, o governo deles que está em contra, em pauta. Entende? Eu me considero anarquista, cara. De uma certa forma, me considero anarquista. Vivo sim no mundo capitalista, reconheço. Mas me considero, cara, contra a lei, contra a autoridade, contra qualquer meio de comando, a hierarquia ali que me peça, cara. Eu respeito os outros, sim, mas peço também respeito. Os movimentos sociais não são nada mais que isso, cara. Que eles pedem, eles pedem respeito às pessoas, à população. Todo mundo aqui tem o direito de viver bem, de ter seu emprego, trabalhar. Mas pra quê? Por que a gente trabalha? Porque a gente tem fome. Porque todo mundo precisa comer. Ok? Só para acrescentar e nada. Ok? Só que aí, antigamente, a prefeitura do ideal era tinha mais força. Que se transmite pela televisão, não sei se eu posso estar errado. Eles têm um pessoalzinho certo, vão lá, querem lutar pela causa, vão lá, a gente se reúne, mas sem esses vândalos que entram no meio para moralizar, para quebrar, para até isso sim ou não, há uma crítica política, diz que não, mas com certeza deve ter. Só que aí vão quebram, nada sai com o planeta, faz o corpo, mas numa certa visão que eu vejo assim, errado. Vou quebrar aquilo lá, mas eu utilizo aquilo bem, eu utilizo o metrô, eu utilizo o banco. Eu acho que dessa forma eu vejo como vandalismo realmente. Não sei se eu posso estar errado, mas o ponto de vista é esse. Porque se eu vou para uma manifestação, eu quero melhoria, eu vou para lutar um bem melhor. Vou brigar, mas eu preciso quebrar, minimizar a violência. Tem que usar minha voz, precisar a minha força, tentar mudar o mundo mais destruir. Porque se eu for destruir, não vai prejudicar de qualquer forma. Só para formalizar, você tem uma pergunta que a gente faz sobre encerramento mesmo. Era mais ou menos essa Tá. Então, gente, a gente vai, porque senão vai... Na verdade, assim, como traz para a atualidade, todo mundo, né, quer colocar, eu acho que isso é muito normal e eu acho que é o objetivo aqui mesmo. Então, são várias questões, eu acho que os colegas aqui da mesa... que tem que fechar mesmo. Tá bom. É porque sério. Então, gente, é porque só pelo adiantado da hora, como se diz mesmo, né? E a gente vai ter um outro momento para poder continuar debatendo. Eu acho que podia fazer isso, umas considerações finais. E aí fecha respondendo. Eu acho que é uma boa ideia, pode ser? Então, quem quer começar? Pessoal, vamos para a sessão de considerações finais então, né? Inclusive está na hora de se tomar uma Itaipava agora. Beneficia uma indústria com álcool, né? O Arcândia não vai pagar. Vocês sabem, eu estou chegando aqui na UEA faz praticamente um semestre, iniciei um outro semestre, né? Aliás, já tem um ano aqui, mais ou menos, né? Olha a minha memória como é que é. Então, eu considero esse momento, como na fala do Diego, ele começou falando que ele estava presente no evento discutindo os 40 anos de ditadura militar. Para mim, esse evento é extremamente histórico, principalmente porque os colegas me convidaram para participar, para debater, para discutir. Então considero um evento extremamente... Olha, eu estou até assim porque está aquela sede de tomar uma cerveja. Considero esse evento histórico, né? E é isso, é histórico evento. Olha, porque são várias as questões colocadas aqui pela última rodada de perguntas. Então eu vou tentar ser brevíssima. O Klinger, até que eu esqueço, né? O Klinger colocou a questão da gestão do dinheiro público. Imagina, gestão de dinheiro público. Se hoje, que existe
existe até um portal da transparência, já tem milhões de desvios. Imagina numa ditadura militar onde existia censura, onde as pessoas não podiam debater. Então, houve um crescimento fantástico da dívida externa, principalmente na questão das obras faraônicas que foram feitas, né, Ponte do Niterói. Então, assim, era mal administrado, era cerceado que as pessoas tivessem contato com aquilo, né? Todo tipo de desvios que você possa imaginar e nem podia imaginar porque era censurado, né? Então essa é a primeira coisa. Agora eu acho que muita do que foi colocado, na verdade, não foram tantas perguntas, foram considerações finais também do próprio pessoal, né? Que eu acho que remete a uma coisa que aí o Belô colocou assim, ele estava fazendo a crítica ao governo Dilma, e ele diz, eu também vou fazer aos tucanos, porque senão fica parecendo que é aquela crítica à direita. E ele está certo disso. Mas aí também, parece que ao a gente fazer crítica ao PT e aos tucanos, parece que a gente está fazendo crítica à política, e aí não adianta participar de nada. Pelo menos a meu ver, e acho que a dos colegas, não é isso. Né? Eu acho que uma coisa é essa política institucional. E se, por exemplo, se na minha visão, eu, por exemplo, vim aqui colocar movimentos sociais aqui para vocês, se tem uma coisa que ajudou a derrubar a ditadura, por mais que tenha sido uma transição costurada por cima, foi costurada por cima porque eles sabiam que eles iam ser derrubados pelo movimento operário, pelo movimento popular, pelos professores. Porque era o movimento popular que estava em cima deles. E aí eles tiveram que sair correndo para costurar. É lógico que a gente ainda tem que colocar a gente tem que avançar na lei de anistia, que realmente libertou os torturadores. A gente tem que avançar também, as comissões da verdade hoje, elas fazem com que o Estado faça reparações econômicas. As empresas precisam fazer reparações econômicas. Porque hoje a gente já consegue descobrir com os documentos parciais, né? Vamos dizer ainda, que ainda não foram todos os documentos abertos. Com os documentos parciais que já se abriram, a gente já consegue detectar o nome das empresas que entregam. Por exemplo, a General Motors, como você falou, as montadoras, eles entregavam sim os operários grevistas para que fossem presos pela ditadura ou que nunca mais conseguissem emprego. Né, e destruíram a vida. Muitas vezes aquele operário que não era torturado e morto, simplesmente o fato dele ser demitido, entrar para uma lista e nunca mais conseguir emprego como metalúrgico, fazia com que ele simplesmente não conseguisse se aposentar. Né, eu entrevistei metalúrgicos que faltava 3 anos para se aposentar e ao ser demitido por participar de greve, nunca mais conseguiu se aposentar e teve toda uma desestruturação familiar, né? Perdeu a mulher, etc. Essa pessoa precisa ser reparada, já foi, inclusive, venceu no processo de anistia no Estado, mas precisa ser reparada pela General Motors. Então a GM, todas as empresas, a Ultragás, que bancaram a ditadura, elas precisam que parte dos seus bens seja confiscado para formar um fundo nacional que repare as vítimas. E é isso que a gente tem que fazer. Inclusive, os historiadores, eles têm um papel importante nesse sentido, que é contribuir com a investigação, que é examinar essa documentação. Eu tenho uma colega que está fazendo doutorado, e nessa abertura, ela está investigando a Operação Condor, ela teve acesso a documentos que colocam que parte dos cursos para ensinar práticas de tortura eram ministrados aqui no SIGS, em Manaus, né, coordenados pela Escola Superior de Guerra, não era nem com oficiais que vinham dos Estados Unidos, como a gente já sabe, mas que vinham da França e que tinham aprendido as torturas que faziam lá nas batalhas da África pela independência. Então, ou seja, os europeus aprendiam a reprimir na África, vinham ensinar aqui no Brasil, aqui em Manaus. Então, é preciso, a gente tem um mundo de coisas para pesquisar, né? Mas para isso é preciso a gente acreditar que fazer política sim vale a pena, né? E qual é a política? É a política estudantil. E aí, nesse sentido, companheiros estudantes, cadê o diretório acadêmico de vocês, né? O diretório, o centro acadêmico? Cadê uma postura política de realmente se debater, né, os destinos da universidade, não só numa eleição de reitor, quando inclusive muitos foram, desculpa, acho que talvez não vocês, mas foram pagos para fazer campanha para reitor, né? Então a gente tem que, isso daí é política,
daí a política. E a gente tem que fazer política. Independente de ser Cardaz, ser Bigarcia, eu acho que o movimento político ele tem que permanecer em prol das reivindicações mais sentidas nessa cidade. Então vamos discutir, precisamos de transporte, Parintins precisa de ônibus, algumas linhas de ônibus inclusive já passavam nessa cidade. Por que não faz ligação bairro União, centro da cidade, UEA? Temos que fazer política, isso é política. Então por isso que a gente não pode cair nesse discurso que política quando a gente começa a criticar os governos, e é preciso criticá-los sim, né? De PT e de PSDB, então a gente não pode, a gente tem que desacreditar da política. Se a gente fizer isso, eles já ganharam, né? Eles já ganharam. E é isso que eles querem, que a gente se volte para o nosso mundo e fique só pensando no nosso estudo, no nosso umbigo e que acabe. Então, assim, é essa questão que está colocada para a gente aqui hoje como também um resquício, né? Como um resquício ou um resíduo, do jeito que o Belo estava falando, da ditadura. Eu tenho mais que 2 minutos. Arnaldo Jabor é representante do Milênio, cara. Ele é a direitona brasileira. Toma cuidado com o que escuta da voz dele, porque às vezes ele é espetaculoso, divertido até no jeito que fala. Mas é um fascista, cara. Ele essa visão equivocada de que a ditadura ajudou a mobilizar o Brasil, pelo amor de Deus. Né? Na porrada, no assassinato, no extermínio, como assim, né? Não tem sentido não. Obrigado pela recomendação, Mônica. Eu, quando falo e tenho uma crítica mesmo à política institucional, não significa cair pro, né? Não, eu sei, mas eu dizendo, né? Às vezes pode parecer, né? Que é cair na despolitização. Não, é só o foco num outro tipo de política, né? Uma outra política. É o repensar a política. Repensar a política para além do ritual de votar no fulano de 2 em 2 anos. Só 2 anos que é prefeito, depois vira presidente, né? Enfim, senador tá sempre 2 em 2 anos está votando. E entender o seu exercício de democracia e dessa chamada cidadania, que é uma palavra eu acho muito babaca, mas não dá para discutir aqui sobre ela, enfim, vou passar adiante, de você simplesmente seguir os rituais eleitorais. Eu acho que política, aí quando você fala, né, o colega ali, eu não gosto da política, talvez você tenha um desprazer com essa política institucional. E às vezes eu fico mesmo preocupado, porque mesmo na cidade, quando eu faço críticas à gestão municipal, etc., sempre me coloco em algum grupo. Eu critiquei o Cardá, então ele é do BI, do Messias. Ele criticou, até me acusaram de andar com o bispo por aí, de braço cidade pequena, cara. Então é difícil isso, cara, porque às vezes você está criticando aqui, você está ali. Então, aí se eu critico o bispo, eu sou batista. E se eu critico o batista, eu sou kardecista. E se eu critiquei o Kardec, eu estou num banda. Então, assim, calma, eu não estou em lugar nenhum. Assim, o foco, né, lugar nenhum nesse sentido, né, da política institucional. Eu tenho um lugar, né, eu gosto de uma leitura. Daniel Ben-Said, estava até enchendo a Mônica esses dias aí. Daniel Ben-Said fala que o teu partido é o partido da classe trabalhadora. O meu partido é esse. A minha luta ela é clara, eu luto para a emancipação humana. A emancipação humana não passa pelo ritual eleitoral. E eu acho equivocada sim a estratégia da gente gastar força em embate, discussões, focando na figura institucional de troca de gestão que a gente vai tomar na cara por muitos anos. A gente tem tomado na cara há muito tempo. Né? Essa estratégia eu acho equivocada. Quando a gente faz a crítica em Parintins, não tem que ser a crítica ao fulano que está no poder. Se ele é magro, gordo, se ele é A, se ele é B, se ele é C. Mas a questão é cobrar as políticas que a gente precisa. E nesse sentido que a Mônica coloca, eu acho que a militância tem que partir disso. E outra, a militância tem que ir além disso. A militância tem que, inclusive, superar a política pública. Porque também política pública é forma de controle. Política de segurança é forma de controle. Então há também uma tentativa de nos controlar pela carícia, pela doação, pelo presente. Né? Aliás, um olhar muito que a gente tem em Parintins é de que política pública é presente. Né? Vem o prefeito lá, tal, as primeiras damas dos natais passados que davam presente para a criançada, agora é a irmã, né? Tal. Enfim, vai se substituindo as pessoas e os rituais são os mesmos. Então, eu creio que a gente tem que ter um olhar para a política, uma política mais cotidiana, que a gente coloque de fato as questões que a gente precisa para não cair no erro da estratégia, a linha de menor resistência, que eu acho que fala o Mesade, eu acho importante a leitura dele. Repensar a política, não desistir da política, porque não tem. Desistir da política é ser apolítico, eu acho que nesse sentido que eu concordo. Tá em cima do muro é estar com o muro, quando a gente derrubar o muro, tu cai junto. Então é melhor você escolher um lado, e eu acho que o lado é da classe trabalhadora, dos explorados do mundo, dos potes sem vergonha desgraçados, que somos nós. Tira aí.
Ele tomou muito. Querem tomar e sair mal. Engraçado que os bêbados, né? Os bêbados. Eu acho que é só isso, gente, agradecer e vamos passar um dia. Não, calma, eu tô encerrando a minha. Eu acho só importante a gente ter essa leitura da cidade, né? Eu acho que muitos aí colocaram. Epa, senta aí! Senta aí! Esse dia que fala essa coisa da crítica, acho que a questão da cidade eu acho muito importante, né? A gente tem que fazer essa análise o tempo todo e tomar cuidado, eu acho, com os chamados resíduos que a gente falou, que eu acho que na cidade estão muito presentes, né? Essa visão de segurança está cada vez mais presente, que é para dar número. O ano eleitoral enche a cidade de ronda, para ter um monte de gente presa, quebra um monte de boca de fumo, bate um monte de usuário de droga e acha que isso está salvando a cidade do crime, do perigo. É uma babaquice, uma jogada ideológica e eleitoreira, a gente tem que ter capacidade de discernir essas questões. Para finalizar, eu acho que assim, como a gente está maciçamente entre historiadores, é importante ter a dimensão política da própria figura do historiador. Ontem um historiador bem niilista, assim, né, postou no Face dele lá que a discussão não adiantava de nada e que ele só se via mesmo como vítima da história. Aí um outro grande historiador que foi meu professor, que é o Renato Pinto Venâncio, falou assim, peraí, os historiadores têm um papel fundamental, porque alguém tem que dizer que sentido tem habitar essa jossa de mundo. Se a gente não fizer isso, os padres vão fazer. Eu acho que a postura dele é a correta. Nós não podemos perder a dimensão política da batalha. Há uma batalha, como diria lá o Michel Pollack, que é um clássico dos estudos sobre memória, há uma batalha, uma disputa pela memória. Outro cara que eu respeito, mas às vezes critico, Vladimir Safato, postou hoje assim, a ditadura venceu, que ponto. Mas eu lembrei em contraposição do Darcy Ribeiro, que dizia assim, olha, eu perdi todas as minhas batalhas, mas eu posso olhar para frente com dignidade e continuo acreditando em tudo aquilo que eu acreditava. E os que ganharam? O que eles fizeram da vitória deles? Então, assim, pensar que nem derrota nem vitória. Eu acho que em muitos sentidos a ditadura foi vitoriosa porque deixou esses resquícios e nós temos que engoli-los. E em outros, ela começa a perder porque essa batalha pela memória, o tema, né, surgir com tanta força, como não surgiu há 10 anos atrás, tenho certeza que daqui 10 anos vai surgir muito mais forte, é uma necessidade de voltar ao fato e de, como diria lá o Freud já, lembrar, rememorar e reelaborar. E a gente só vai resolver esses problemas, esses nós, discutindo, aprofundando no debate. Esquecer é impossível, porque isso dói em cada um que viveu e isso dói em cada um de nós que continua vivendo esses resquícios. Então, a melhor saída não é esquecer, porque esse esquecimento é impossível. É debater, é ir para o debate público e ter uma dimensão política desse debate. Perceber que esse debate ele tem muitos lados, ele tem muitas forças em jogo e que nós, historiadores, ou antropólogos, sociólogos, aqueles que estão interessados em verdade e em justiça, são um lado e um lado que pode fazer diferença nesse jogo. Então, essa batalha pela memória não acaba agora nos 50 anos, ela vai continuar e nós vamos continuar tendo um papel fundamental nesse sentido. Não podemos perder o pé de que essa é uma batalha que não termina aqui. Então, na verdade, ela está permanentemente recomeçando. Beleza? Vacinado? Beleza.